Opa! Você sabia que você pode donatar um som ou um vídeo para eu reagir pro canal? Clicando no link da descrição do vídeo ou usando o próprio valor de mais do YouTube, você pode pedir o react de uma música por R$ 5 ou um vídeo do YouTube por R$ 1 cada minuto de vídeo. Em caso de dúvida se eu já reagi a algum vídeo no canal, você pode pesquisar o título dele pelo próprio canal, ou conferir as playlists que estarão separadas por obra ou artista. Caso tenha ficado mais alguma dúvida, todas as regras de donate estarão na descrição do vídeo. Lembrando que você também pode apenas recomendar um vídeo pelos comentários. Todos eles irão para a playlist de recomendações, e eu vou reagir eles em algum momento. E é isso, fiquei com o react. Salve galera, aqui é o Luiz, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E acalme-se galera, acalme-se, depois de meses sem trazer uma mitologia, chegamos novamente à caixa de Pandora. Mitologia grega do Guilherme Analisa. Faz tanto tempo que eu não vejo um vídeo do canal dele que eu esqueci o nome. Mano, continuando a série, né? A gente vai ver todas as séries que tem aqui no canal, né? Essa sequência de vídeo normalmente. Normalmente demora, mas algum dia a gente termina. Eu sei que ainda tem muito vídeo de mitologia, mas eu tenho muitos anos pela frente aí também pra continuar assistindo, tá ligado? Então, em algum momento a gente termina. Eu acho, se ele não estiver lançando ainda. Eu acho que a frequência que dele lançar pra eu lançar é maior. Mano, Pandora eu não conheço muito. Sempre em obras, quando retratam abrir a caixa de Pandora é como se fosse abrir algo ruim, né? Pra humanidade. A caixa de Pandora abriu, o mal começou, alguma coisa assim. Não sei se tem algo a ver realmente com isso, ou se é só uma metáfora que as obras usam. Não sei. Vamos estar descobrindo aí. Não lembro qual foi o último vídeo que a gente assistiu do Mitologia, mas se tiver conexão eu devo lembrar conforme ele vai falando. Bora só ver, né? Lembrando, o vídeo original na descrição do vídeo. Passem lá. Você sabe que os povos antigos eram machistas quando eles escrevem uma história onde a pior punição para a humanidade é a criação da mulher. Caralho. Eu não queria rir, mas peço perdão. Eu não tava esperando por isso. O machismo na sua mais pura forma aí. Na época que era legalizado. Clayton. Durante o reinado de Cronos, o pai de Zeus, havia um deus titã chamado Iápeto, que por sua vez teve dois filhos que são muito importantes para essa história. Tá muito alto, inclusive. E Epimeteu. E se você tem mais de 12 anos e você riu dos nomes deles, você devia ter vergonha. Calma aí que eu nem ouvi o nome. Anos e você Prometeu e Epimeteu. Nossa, é uma sequência de nomes muito sagaz, né? Uma sequência de nomes muito certeira pro nosso português. Não sei quem prometeu, mas Epimeteu. E se você tem mais de 12 anos e você riu dos nomes deles, você devia ter vergonha. Não ri na primeira vez. A relevância desses dois personagens vem do fato de que eles criaram os primeiros seres vivos. No caso, Epimeteu ficou responsável por criar os animais, enquanto Prometeu criou o homem. E quando eu digo homem, é literalmente, só tinha homem, festa da salsicha total. Que isso? De qualquer maneira, a humanidade tinha uma vida tranquila, sem guerras, sem doenças e com comida em abundância. E como eles não morriam de velhice... Nem ferrando que quando tinha homens nessas histórias era tudo pacífico. Velho, eu rio de desespero, sabe? Eu rio assim de inacreditável, sabe? É tão inacreditável que é engraçado. Falando errado. Eu vou consertar meu vocabulário, vou ser cancelado. Velhice, não havia necessidade de reprodução. O que não significa que a vida deles era perfeita. Porque Zeus, com seu complexo de superioridade, não permitia que os humanos se desenvolvessem. Eles não tinham nem acesso ao fogo. E isso deixava Prometeu muito triste, porque ele realmente amava a sua criação. Ele queria ver o progresso da humanidade. Mas Zeus deixou estritamente proibido que qualquer um entregasse o fogo aos homens. E você pode interpretar isso como uma metáfora. Porque enquanto os animais eram dotados de força, velocidade, asas, garras,
o homem não tinha nenhuma habilidade que realmente o tornasse especial. E por isso Prometeu, que sempre desejou o melhor para a humanidade, queria que eles tivessem o dom mais importante de todos, a inteligência. Justo. Sendo representado nessa história pelo fogo. Ele prometeu e Então, deu a Titã decidiu inteligência. que mesmo indo contra a vontade de Zeus, ele iria presentear a sua criação com o que ela mais precisava. E para isso, entrou furtivamente na forja de Hefesto, roubou o fogo e entregou para o homem. Mas assim que a humanidade fez o seu primeiro churrasco, Zeus percebeu que tinha alguma coisa de errado. Aí não demorou muito para que descobrissem quem obviamente tinha feito isso. O que imediatamente provocou a mais intensa fúria do rei do Olimpo. E quem conhece ele sabe que quando o assunto é castigar, o filho de uma égua é sinistro. Então, primeiramente, Zeus foi até a forja conversar com o seu filho. Hefesto, Ai, adoro como é que esse você não teatro. percebeu que Prometeu entrou aqui e roubou o fogo? Hã? Esquece, não é por isso que estou aqui. Hefesto, você vai fazer uma coisa pra mim. Eu preciso que você crie a mulher. Mulher? Que é isso? Que é tipo isso? um homem, só que um pouco menor e de vez em quando sangra. Ah, que nem quando corta com a espada. É, tipo isso. Ah... Mano, isso foi mais uma punição pras mulheres que tiveram que existir do nada ali. Com cólica, com as dores ali, tá ligado? Por quê? Porque deram fogo pro homem, olha só. Saquei, pode deixar. Calma, eu não terminei de explicar. De onde ele tirou isso? Me escuta. A mulher é uma criatura delicada. Então eu realmente preciso de toda a sua sutileza nesse trabalho. Porque da última vez que eu tava com dor de cabeça, você me deu uma machadada na testa. Ué, resolveu ou não resolveu? É, festa é muito bom, né? A tua mãe já É te festa? jogou num É precipício festa. quando você era um bebê de tão feio que você é. Não me obriga a fazer o mesmo. Enquanto isso, Prometeu percebeu. Mano, esse teatro dele é muito bom, ele sempre consegue deixar isso de uma forma tão divertida. Porque, tipo, deve ter tido um diálogo mais sério lá, só que ele bota isso num jeito que a gente vai curtir e entender mais do que se fosse muito mais didático, né? Sabendo que Zeus estava planejando alguma coisa e sabendo que não teria como escapar de sua ira, foi até sua esposa e seu filho recém-nascido chamado Deucalion. E nisso, descobre que o seu maior medo tinha se tornado realidade. Pois quando ele optou por ficar do lado de Zeus durante a Guerra dos Titãs ao invés do de seu pai, o Titã da Mortalidade profetizou que todos os seus filhos nasceriam mortais. E esse destino tragicamente se concretizou com Deucalion. Prometeu então abraça sua família e diz o quanto ele os ama. E mesmo sem explicar, sua esposa entende que esse não é um simples momento de afeto. Ele então dá um beijo em sua amada e, olhando nos olhos cheios de lágrimas dela, promete que não importa o que aconteça, ele iria sempre proteger o filho. Ele prometeu novamente. E eu tive que escolher muito bem as palavras dessa frase para não dizer que prometeu. E assim que o Criador da humanidade se afasta de Ele sabe, ele me leu. sua família e sai do recinto, ele vê que Zeus já estava esperando do lado de fora. Terminou sua despedida? E com isso, Prometeu é levado até o alto de uma montanha e acorrentado a uma rocha. Mas obviamente o castigo não seria só isso. Então, ao comando de Zeus, uma águia pousou em seu corpo e começou a se alimentar de sua carne, causando uma dor inimaginável e parando apenas após devorar o seu fígado. A ave então vai embora e, sendo um deus imortal, o seu corpo começa a se regenerar. E a Ave volta novamente. O que infelizmente se torna sua maldição, pois ele foi condenado a permanecer acorrentado na montanha e ser visitado pela águia todos os dias por toda a eternidade. Caralho. O pior que eu lembro isso em God of War. Eu lembro que tem uma cena dessa, né? Eu não sabia o contexto. Eu não joguei os jogos de God of War, mas eu sei bastante sobre os jogos. É irônico, né? Tipo, algumas partes de alguns gameplays. Não a gameplay completa do jogo. Eu acho que eu vi, inclusive, essa parte numa gameplay do Xande, na época que ele fazia gameplay, né? Consegui jogar uns God of War aí da vida. Foi mal que o cachorrinho tava fazendo artimanhas ali. Depois de executar o castigo, Zeus volta à forja do Olimpo para ver se a encomenda dele já estava pronta.
E Hefesto, sendo a personificação da eficiência, já tinha terminado. E foi assim que surgiu Pandora, a primeira mulher. Na sequência, Zeus apresentou a sua nova criação para todos os deuses do Olimpo, dizendo que ela era um presente para a humanidade. Porque ele sabia que se ele revelasse o seu verdadeiro plano sombrio, quase todos iriam se opor, gerando um conflito perigosíssimo. Então Zeus optou por ludibriar seus colegas do Olimpo e utilizar Pandora como uma bomba relógio. Mas Zeus também só quer só quer instaurar o caos, né, velho? Sabe que tá errado e mesmo assim vai lá e faz. E a próxima parte desse plano foi convidar todos os deuses a presentear a primeira mulher com algum dom. Afrodite lhe deu beleza, Atena passou destreza manual, Apolo a ensinou a cantar, Poseidon a nadar e assim por diante. Caramba, então Até que chegou a vez de era uma Hera, mulher pois perfeita. ela era cúmplice de Zeus. E se Pandora era uma bomba, a rainha do Olimpo estava prestes a acender o pavio. Porque o dom que ela entregou de presente foi a curiosidade. Na sequência, Zeus dá um passo à frente e diz que em troca de todas as oferendas que ela recebeu, Pandora teria que provar sua confiança. E com isso, o rei do Olimpo lhe entrega uma caixa. Que na verdade era um jarro, né? Só que no século XVI um cara traduziu errado e aí todo mundo começou a chamar de caixa. Mas como eu não tô afim de mudar o título pra O Jarro de Pandora, vamos continuar chamando de caixa. Vamos ser sinceros também, se o título fosse O Jarro de Pandora, todo mundo ia falar, caramba, Jarro de Pandora? Que parte da história é essa? Eu nunca ouvi falar. Você não quer só trocar por caixa. Continuando a história. Zeus entrega... Inclusive, eu não sei como os deuses não foram contra isso. Sabendo que um dos dons que ela recebeu foi curiosidade. Ou talvez eles não sabiam qual o dom que cada um passou pra ela. o recipiente e diz que ela nunca deverá abrir, em hipótese alguma. E os outros deuses concordam que é uma troca justa. Com tudo resolvido, chega a hora de Pandora ir para o mundo dos homens. E eu sei que nesse exato momento muitos de vocês estão se perguntando: peraí, quer dizer que tem um monte de homens e só uma mulher? Pois é, galera, é o velho problema das Smurfette. Mas de qualquer maneira, Zeus já sabia exatamente para quem ele ia entregar Complicado. Pandora. Pois entre os homens vivia o irmão de Prometeu. E como o rei do Olimpo queria se envolver o mínimo possível com a trajetória de Pandora, ele resolveu escolher alguém para levar ela até Epimeteu. E adivinha quem foi? Hermes, o motoboy do Olimpo. Fala aí, Truta, tudo certo? Seguinte, meu velho disse que tu é firmeza, mano, tu é parça. E como ele ficou sabendo que você tá solteiro, meio na seca, ele quis fazer um agrado pra você, tá ligado? E fica sussa que eu sei como é que é. Eu mesmo já tô subindo pelas paredes, velho. E pior que com a Talara eu consigo mesmo. Bom, a Pandora já tá chegando. E cá entre nós, ela é mó gatinha, velho. Mas vai isso? poder ter dado ela pra mim, né? Ah, mó cuzão. Então ela entra Rapaz, no Hermes tem um recinto e, sotaque, né? percebendo Hermes todos não, os seus Hermes, atributos, esqueci já. Epimeteu imediatamente se apaixona. Eles então se casam e começam uma vida felizes juntos. Porém, sempre com a caixa ao lado. E ela sabia muito bem que não deveria abrir. Mas a cada dia que passava, A curiosidade aumenta. presenteada por Hera se tornava mais angustiante. Então, inevitavelmente, o dia fatídico chegou. Pandora sucumbe à tentação e abre a caixa. Mas o que ela não sabia era que dentro dela Zeus havia colocado todos os males do mundo. Inveja, crueldade, guerra, fome, doenças. E quando foi aberta, todas essas calamidades saíram e se espalharam pelo planeta. E Pandora tenta fechar a caixa para impedir que tudo escape de dentro dela. Mas uma vez aberta já... Mas era tarde demais. Os males já tinham saído e estavam prestes a trazer desgraça e sofrimento para toda a humanidade. A única coisa que restou dentro do recipiente foi a esperança. E existem muitas interpretações dessa metáfora. Foi isso, inclusive, que o Kratos usou, né, nos jogos de God of War pra sua força. Eu me lembro, inclusive, Kratos nos jogos era muito próximo de Pandora. Se eu não estiver enganado. Porque se a esperança foi a única que não saiu da caixa... Inclusive, eu acho que no último jogo de God of War, com os deuses do Olimpo, o Kratos, ele faz aquilo, né? Ele enfia a espada em si mesmo pra liberar a esperança no mundo. Pra que o Olimpo consiga... O Olimpo não, né? As pessoas ali da Grécia consigam se reerguer mesmo sem os deuses existirem. É uma metáfora muito boa. Se eu não estiver enganado. As interpretações dessa metáfora. Porque se a esperança foi a única que não saiu da caixa, isso significa que ela é a única coisa que o homem não recebeu. Tanto que existe uma versão dessa história que diz que, na verdade, a caixa continha todas as virtudes da humanidade.
E quando foi aberta, todas elas se perderam e apenas a esperança continuou a existir. Mas também existe uma interpretação que diz que dentro do recipiente realmente estavam os males do mundo. E que a esperança estava no meio, porque ela também é um deles. Pois como já dizia Friedrich Nietzsche, a esperança é o pior de todos os males, pois ela prolonga o sofrimento do homem. Mas chega de falar disso, isso aqui não é uma aula de filosofia. Ok. Pelo conceito filosófico é um bom debate, e vai gerar um bom debate. Mas não tô afim de filosofar nesse vídeo. Vamos pensar menos, vamos reagir mais e pensar menos. É isso. Quer dizer, a não ser que esse vídeo esteja sendo passado em uma sala de aula. Aí, tecnicamente, ele seria... Enfim! Já saí da escola, estou livre. Meus professores não passaram, apesar que eu gostaria que passassem, né? Mas não passaram. Os deuses do Olimpo ficaram tristes com esse acontecimento, porque a maioria deles gostava da humanidade. E como Pandora abriu a caixa de livre e espontânea vontade, Zeus saiu isento de culpa. Aí, mesmo com as pessoas se tornando cada vez mais egoístas e cruéis, Epimeteu e sua esposa continuaram suas vidas. E nisso tiveram uma filha, chamada Pirra. Que nome lindo. Que então nome os anos lindo, se passam, né? a garotinha cresce e... Ela é uma garota de anime. Sendo uma semideusa, ela era muito hábil e aprendia tudo com muita facilidade. Mas ao mesmo tempo, ela era muito introvertida. Ela nunca se interessou em namorar e só ficava na dela. Até que um dia, ela ouviu falar que na Tessália havia um homem que desde muito cedo se destacava em tudo o que fazia. Um excelente guerreiro, estrategista, filósofo. E as façanhas desse prodígio eram tão impressionantes que logo sua reputação se espalhou pelos reinos. Então, pela primeira vez, e talvez puxando as características de sua mãe, a curiosidade de Pirra falou mais alto. E com o apoio de seus pais, ela foi a Tessália tentar conhecer. Estou com medo disso dar muito ruim. Ah, desculpa também ficar olhando pra cá toda hora. Eu consigo ver o vídeo aqui, eu vou o vídeo aqui. Só que aqui eu vejo pelo OBS, aqui eu vejo com a tela cheia. Aí eu fico trocando toda hora pra ver como tá a gravação. Mas estou com medo dessa decisão. A curiosidade até agora não levou a coisas boas, apesar que às vezes leva. Este homem. Chegando lá, ela passa um bom tempo procurando. Até que um dia, ela finalmente o encontra. E, sendo filha de um deus, consegue sua atenção. Os dois então começam a conversar, eles veem o quanto eles têm em comum, e logo sentimentos começam a surgir. Então, o rapaz já apaixonado convida Primeiro a garota casal para que fique com dos ele na animes. Tessália. E Pirra, repleta de alegria, aceita. O casal continua a se conhecer, e a cada dia que passava, mais ela admirava a sabedoria e senso de justiça de seu amado. O nome dele era Deucalion, que por ser mortal foi destinado a viver entre os homens. Mas, sendo filho de dois deuses, tinha muitos dons que o tornavam especial, permitindo que ele se... Caralho, é por isso. Por isso que alguém se destacou tanto. Nossa, mas ela como semideusa, ela ainda tem uma vida mais prolongada? Ou não, ela também é um mortal igual o Declarion? Isso aí. se destacasse entre a população. Mas agora voltando ao Olimpo. Os deuses estavam sempre observando a humanidade, que a essa altura já tinha se deteriorado absurdamente. Ladrões, traidores, assassinos. Então, em determinado momento, Zeus reúne o Conselho do Olimpo e diz que a perversidade do homem passou dos limites, sugerindo que eles fossem exterminados e que uma nova raça de seres humanos fosse criada. E a princípio os deuses ficaram relutantes, porque ainda haviam pessoas boas na Terra. Mas a quantidade tinha se tornado tão pequena que no fim eles acabaram aceitando. Então, antes de executar a sentença, Zeus subiu até a montanha onde Prometeu estava aprisionado. E chegando lá, ele disse: Olá, meu querido! Eu espero que você esteja alimentando corretamente a minha águia. Mesmo que seja com a sua carne imunda de titã. Enfim, eu tenho uma novidade para te contar. Pouco cínico, né? O Conselho do Olimpo acabou de concordar com o extermínio da raça humana. Hã? Isso! Olhe nos meus olhos enquanto eu falo com você. Por tempo demais eu tolerei essa raça insolente. Você acha mesmo que algumas poucas oferendas insignificantes justificam sua existência? Eu passei muito tempo esperando por esse dia. Ou melhor, planejando. Você sempre tratou a humanidade como um filho, Prometeu. E tendo essa personalidade desobediente, eu sabia que a partir do momento que eu privasse a sua criação do fogo,
não demoraria muito para que papai corresse ao resgate. O que, por sua vez, Papai me deu a corresse ao desculpa perfeita resgate. para tirá-lo da jogada. Então, com o Criador do Homem fora do meu caminho, eu só precisava convencer o Conselho do Olimpo, o que não seria uma tarefa fácil, pois Mano, mas aí o Kaba também deu uma de vilão, né? De filme, série, anime e tudo mais. Todo tipo de obra existente, explicando o plano em vez de ficar quieto. Guarda pra ele. por algum motivo a maioria deles criou um afeto por esses réis mortais. E é aí que entra Pandora, a chave do meu plano. Eu lhe entreguei a caixa. Ai, entrou a música de Death Note. E a humanidade se Zeus tornou tão Kira perversa confirmado. que o Conselho do Olimpo não teve opção a não ser aceitar minha proposta. E não se preocupe, Prometeu. Para convencê-los a eliminar a raça humana, eu garanti que Hefesto iria criar uma nova. Mas dessa vez, será sob minha supervisão. E assim, farei uma versão melhorada do homem. Mais obediente, mais servil, que entenda a sua insignificância e cultue os deuses apropriadamente. Então, com um simples dilúvio, esse problema finalmente estará resolvido. E a propósito, o seu filho vive com os humanos, não vive? Mais um mortalzinho medíocre. Fico feliz de ter o exilado ao mundo dos homens. Bom, chegou a hora. Cada um desses vermes, culpados e inocentes, todos irão perecer ao estalar dos meus dedos. Ele foi inevitável. Ele foi inevitável. Mas o que Zeus não sabia era que Prometeu tinha o dom da profecia, fazendo com que ele recebesse visões de qualquer mal que pudesse acontecer com seus descendentes e também permitindo que ele se comunicasse profeticamente com eles. Então, antes mesmo que as nuvens de tempestade começassem a se formar, Prometeu secretamente enviou uma mensagem divina para seu filho. E nessa mensagem, Prometeu avisou do desastre que estava prestes a Ah, acontecer não, vai se e ferrar, aconselhou seu filho velho. a preparar Ai, se caba. E nessa mensagem, Prometeu avisou do desastre que estava prestes a acontecer. Ei, filhote, tudo bem? Chamei pra avisar que o Metidão do Olimpo vai mandar um torão em vocês aí, pô. Então faz um bote pra tu, pra tua mina, senão vai dar zica. E eu queria conversar mais com você, mas agora eu tô meio ocupado. Hashtag Zeusuzão. Ai. E aconselhou seu filho a preparar uma arca, para que ele e sua amada se salvassem. Então Deucalion, sendo um homem justo, tenta avisar as pessoas da calamidade que se aproximava. Mas tudo que recebeu foi desdém. Com isso, o casal rapidamente enche o barco com suprimentos e, faltando pouco tempo para que a inundação tomasse proporções catastróficas, velejam em alto mar. A chuva então se intensifica e as pessoas começam a perceber a gravidade da situação. Mas a essa altura, Era já tarde era demais. tarde demais. Aí, os dias vão se passando e Deucalion e sua esposa continuam à deriva, vendo apenas o mar até onde o horizonte alcança. Enquanto isso, Zeus descobre que eles sobreviveram e fica putaço, a ponto de mais uma vez reunir o Conselho do Olimpo e dizer que esses dois também tinham que ser exterminados. Mas, percebendo que o casal tinha bom Dessa vez não vai dar certo, porque os dois são muito bons. coração, a proposta de Zeus foi recusada. Não, mas... Mais alguns dias se passam, o nível da água finalmente começa a baixar e eles encontram o topo do Monte Etna, oficializando o fim do dilúvio. Aí, obviamente, esse casal foi responsável por repopular a Terra, concluindo a história. E para quem gosta de cronologia, é válido mencionar que a caixa de Pandora foi aberta antes do ataque do Tifão e o dilúvio aconteceu depois do rapto de Perséfone. Ok. Agora, para Justo. finalizar, é interessante notar duas coisas. A primeira é que dá para traçar um paralelo entre essa história e alguns eventos da religião cristã. Sim. Como, por exemplo, o dilúvio, onde apenas um... É exatamente isso que eu tava pensando desde o início, só que, né, eu não comentei. Mas é porque só dá pra traçar paralelos mesmo, não é exatamente a mesma coisa, né? Pô, a mesma pegada. Uma família se salva em uma arca. Pandora, que assim como Eva foi a primeira mulher e sucumbiu à tentação desobedecendo a ordem de uma entidade superior. E se você forçar um pouquinho a barra, dá até pra dizer que Prometeu foi uma divindade que por amor se sacrificou pela humanidade, sendo no final preso e condenado. E a segunda coisa que é interessante perceber é que nem sempre os deuses do Olimpo estavam de acordo. Na verdade, tem rivalidades ferrenhas entre alguns deles, sendo que uma das maiores surgiu em uma competição entre tio e sobrinha.
Mas essa história eu conto no próximo Mitologia. Eita, é fogo. Daqui uns 3 meses a gente vê o próximo. Uma semana antes no segundo. Finalmente eu terminei tudo. Cada defunto no seu lugar, toda a papelada preenchida. Eu nem acredito que finalmente eu e a Persephone vamos conseguir tirar as nossas férias nos Campos Elíseos. Vão ser só 2 dias, mas não tem problema. Vai ser maravilhoso. Meu mano é desmerece, tá merecendo. Que por um fim de semana, nenhuma desgraça aconteça. Filho da puta! E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu quero aproveitar esse momento. Não pensei nisso. Deve ter tido mó trabalheira, velho. Mano, o vídeo é muito bom. O Guilherme analisa, sempre manda bem demais. A tática dele é sempre muito boa. Então, adoro. Vou continuar vendo os próximos. Mesmo que eu demore, sempre vai vir mais. Pense nisso, sabe? Demora, vale a pena. E é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu espero que tenham gostado da minha reação. Nos vemos no próximo. Falou!